O entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje, deputado federal mineiro Mário Heringer, do PDT, mesmo partido de Ciro Gomes, que se coloca como pré-candidato à presidência da República, acredita que o presidente Jair Bolsonaro vai desistir de se candidatar à reeleição. Na leitura dele, o único nome de terceira via apresentado até o momento capaz de vencer a polarização é o de Ciro, e o PDT poderá se aliar a partidos como o PSD e o União Brasil, que é fruto da fusão entre o DEM e o PSL. Eu acho que teria possibilidade sim. Outra possibilidade muito real é que vem conversando com o Ciro é o PSD do Kassab, que é um partido hoje grande nacionalmente, que tem uma importância especialmente em Minas Gerais, com o prefeito Calil lá, tem uma importância grande em São Paulo, porque está trazendo o Alckmin para ser o governador pelo PSD. No Rio de Janeiro já está com o Eduardo Paes no PSD. Então o PSD está virando fiel da balança muito importante. Ciro abriria a mão do cabeça de chapa para algum outro candidato, caso aparecesse um nome mais competitivo, com menor rejeição ou algo do tipo? Com menor rejeição, não sei, porque a rejeição do Ciro é uma das menores que tem. É menor do que a do Bolsonaro, é menor do que a do Lula, é menor do que a do Moro, por incrível que pareça. Só tem campeão nessa briga, né? Só tem campeão de rejeição nessa briga. Mas se porventura aparece um candidato que se destaque nas pesquisas e mostra que tem mais aceitação do que ele, não rejeição, e que eu acho muito difícil, porque nós não temos um nome tão bom até agora, e que tenha protagonizado de maneira que o Brasil possa conhecer esse nome muito rapidamente. Se esse nome aparecer, e se for para resolver o problema de não deixar nem Lula e nem Bolsonaro, especialmente Bolsonaro, ganhar as eleições, eu não tenho dúvida nenhuma que o Ciro seria uma pessoa de composição. Mas hoje eu não vejo nenhum nome que possa pedir, se atrever a pedir a ele que ele seja vice. Na verdade, porque ele é o cara que desponta. Existe uma leitura de que uma terceira via ou um candidato que não fosse Lula ou Bolsonaro só pudesse despontar de fato no cenário nacional caso um desses dois saísse da disputa. O TSE considera a possibilidade de julgar processos ainda da eleição da chapa Bolsonaro e Mourão. O senhor acha que isso pode dar em alguma coisa, que algum desses candidatos pode sair do cenário por uma eventualidade, tanto Lula quanto Bolsonaro? Qualquer um deles pode sair do cenário por eventualidades, porque todos os dois têm motivo para tal. Entretanto, eu acho que isso não vai acontecer por razões de tribunais e de julgamentos, eu acho que não será por aí. Eu acho que o Bolsonaro é muito vaidoso para tomar uma coça em público. E ele vai perder essa eleição muito feia. Eu acho que o Bolsonaro vai desistir. Isso é a minha visão. Eu acho que ele desiste antes da hora. Ele vai indicar um outro nome. E quando ele indicar um outro nome, acaba a polarização Lula e Bolsonaro. E o próprio Lula vai ter, naturalmente, que segurar a onda do antipetismo de novo. E aí pode ser que nasça um novo Brasil. Sobre as pautas de momento no Congresso, para o deputado federal mineiro Mário Heringer, a PEC da reforma administrativa, que está parada na Câmara dos Deputados por falta de votos para aprová-la, na verdade abre espaço para ampliar o cabide de empregos no serviço público. Há possibilidade de terceirização, sim. Esses cargos, na minha opinião, seriam rapidamente usados dessa maneira, de modo que pudessem julgar para fora do serviço público o maior número de pessoas, criando um grande bolsão de emprego que seria manipulado por interessados políticos em eleições. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E também possibilitaria a degradação do serviço público. Você imaginar e dizer que um professor de ensino primário, de ensino médio, ganha bem, está brincando. A gente está acabando com essas profissões exatamente porque nós não as respeitamos como elas devem ser respeitadas. O professor devia ganhar mais. Para os professores, o que muda com a reforma? Uma das coisas que mudaria é exatamente a estabilidade. E o contrato de trabalho próximo seria um contrato precário, porque estaria submetido às vontades dos seus chefes, dos seus diretores. E isso é incabível, um professor ser controlado, e aí poderia ser controlado inclusive ideologicamente. Então isso é um absurdo que está acontecendo e a gente não pode admitir. Sobre o projeto que altera a base de cálculo sobre o ICMS dos combustíveis, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora aguarda a avaliação do Senado, segundo ele, a proposta não resolve o problema da alta desenfreada do preço da gasolina e a medida do governo deveria ser diferente. A solução para o problema é mudar a base de cálculo para os preços dos combustíveis no Brasil. É inadmissível que nós tenhamos uma produção de petróleo de independência, apesar de termos a produção, a gente consegue parar o nosso refino. Nós temos as nossas refinarias paradas em 30%, 40% da sua produção para a gente comprar gasolina refinada, petróleo refinado de fora, que é um absurdo. Nós podíamos estar refinando tudo aqui, dando emprego aqui no nosso país, mas nós temos essas maluquices que só os loucos compreendem, porque eu não compreendo. Nós temos a condição de estarmos totalmente isentos e preocupados com o preço do petróleo internacional e nesse momento a gente fica assistindo esse tipo de discurso.